E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 24, o impressionante apelo. No programa passado, nós conversávamos sobre as explicações que Lísias está dando ao André Luiz sobre o problema que está acontecendo na Terra, que é a Segunda Grande Guerra Mundial, e de todos os serviços que são realizados na contraparte espiritual do nosso planeta, vamos dizer assim, não é? E então, na psicosfera do nosso planeta. E nós lemos até o capítulo 18 do livro Os Mensageiros, quando o André Luiz vem dizer para a gente que realmente os trabalhos são imensos, porque a mente de todos os encarnados está cheia de ódio, não só aqueles que estão lutando, pegando nas armas, mas aqueles também que assistem, que sofrem a influência da guerra e que também estão com pensamento muito ruins, e que o trabalho de higiene psíquica é muito grande para que não aconteça coisas muito ruins. Ele até fala em epidemias, que dependendo, e pode-se constatar que após alguns conflitos mundiais, ou alguns conflitos muito grandes entre as nações, entre algumas nações, logo depois acontecem epidemias de grande porte. E como teve a gripe espanhola, a gripe coreana, né? Às vezes elas têm até nomes ligados às situações beligerantes que aconteceram. Então, nós comentávamos sobre isso no programa passado, e o André Luiz está espantado porque ele ficou um tempo no umbral. Ele não imaginava que a Terra estava passando por essa situação tão difícil de uma grande guerra que estava abrangendo vários países, né? Então, nós estávamos lendo o parágrafo 6. No meio do parágrafo é que a gente parou. E começa assim, vamos começar a nossa leitura a partir da palavra apresentara-se. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. Então, o locutor ele estava literalmente apavorado com o que estava acontecendo. A gente lembra que Moradia é uma colônia espiritual bem próxima da crosta da Terra, numa zona bem inferior do umbral. Então, ele estava apavorado. Mas, no livro Os Mensageiros, no capítulo 18, o Alfredo, que é o diretor de Campo da Paz, ele vai falar para o André Luiz que Nosso Lar não tem ideia muito precisa do que acontece na psicosfera da Terra. Capítulo 18, o Alfredo vai falar assim para o André Luiz. Nosso Lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo de nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
O que o Alfredo está dizendo? Vocês que estão em Nosso Lar, que é uma colônia superior, vocês não têm ideia dos trabalhos sacrificiais que estão sendo feitos pelas colônias mais próximas à crosta da Terra para sanear a psicosfera. Não é? Porque, então, o André Luiz está espantado com o que está acontecendo, né? Continuando. E a linguagem? Ouvir ali nitidamente o idioma português claro e correto. Aí o André Luiz Mas ele fala português? Como é que pode, né? Alguém de uma outra colônia, o espírito falando, né? Como se encarnado estivesse. E aí a questão da linguagem, né? Nesse mesmo capítulo do 18 do livro Os Mensageiros, o Alfredo vai contar para o André Luiz uma coisa interessante que nós só sabemos porque estudamos essa obra, Os Mensageiros. Ele vai, depois do parágrafo que a gente leu, ele vai continuar. Depois de reiteradas assembleias de nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Então, o Alfredo está dizendo para o André Luiz que a Europa estava tão sobrecarregada de vibriões mentais, de ódio, de mágoa, de desespero, de aflição, que Jesus, né, através de seus ministros, se reuniram e decidiram que, para aliviar um pouco a psicosfera da Europa, trouxessem para as Américas alguns desencarnados da guerra. E o Alfredo está dizendo que lá no posto de socorro que ele dirige tem 400. E aí o André Luiz vai perguntar, né? Mas e a questão da linguagem? Porque a maioria que estava envolvido na guerra eram poloneses, alemães, ingleses, franceses, e as colônias aqui no Brasil, a maioria falam português, não é? Ou português do Brasil, ou um português mais arcaico, mas a maioria, né, se comunica, porque quem habita as colônias brasileiras são os brasileiros. E aí o Alfredo, que é o diretor desse posto de socorro, ele vai explicar para o André Luiz como é que eles resolveram o problema da linguagem. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal, de serviço e de material de assistência. Então, foi providenciado, junto com essa migração de soldados e de mortos europeus, para cada 50 soldados ou 50 pessoas que desencarnavam, não só soldados, mas civis que desencarnavam, eles vinham com eles um instrutor que provavelmente já era superior e conseguia se comunicar talvez pelo pensamento. Não é? Porque a linguagem dos espíritos, em princípio, é a linguagem do pensamento, que se reveste na forma de palavras. Mas esses instrutores que vinham, eles de alguma maneira, como ele diz aqui, com quem nós possamos entender de modo direto. Provavelmente devia ser pensamento a pensamento, então ficava mais fácil. E aí o que os brasileiros poderiam ofertar era a ajuda de fluidos mais equilibrados, não é? Medicação fluídica.
e oração e passes, não é? Porque é muito interessante aqui nesse livro, é onde se fala do passe de sopro, mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Tem a ver muito com o que a gente está conversando. Bom, isso que a Tereza está colocando, na pergunta 257 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca assim intitulado, uma pergunta que ela vem com o título, Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. E é um questionamento longo, muito interessante, claro, de nós estudarmos. Mas num trecho dele, que nos interessa mais do que estamos, que é o que estamos colocando na questão da linguagem, né? Ele diz assim, os espíritos, todos os espíritos, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. É pela onda mental, é isso que ele está explicando, né? De acordo com a faixa vibratória. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir, os conselhos dos espíritos bons. Então, de acordo com o nível evolutivo que nós estamos, e esse nível ele tem a ver diretamente com o nosso ainda apego àquilo que nós estamos vivendo, nós não nos sentimos ainda literalmente espíritos universais, como a Tereza colocou na questão da linguagem, daquilo que nós estamos acostumados na nossa sociedade. Não desencarnaríamos agora e iríamos para uma colônia japonesa, por exemplo, uma colônia espiritual no Japão, na China ou qualquer daqueles lugares. Por enquanto ainda não, porque ainda estamos arraigados ao que temos aqui. Mas com o tempo, com o passar do tempo, nós vamos ter condições de nós comunicarmos pelo pensamento do que nós ouvimos e sentimos, que é o que ele está explicando aqui na questão 257. Isso a gente vai ver o próprio André Luiz, o progresso dele no passar do tempo. E na questão também do Livro dos Espíritos, de número 282, que é o capítulo da vida espírita, Allan Kardec pergunta, como se comunicam entre si os espíritos? Aí os espíritos respondem, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos, como para a voz o ar ou é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, a resposta está concisa, ela está resumindo várias situações que nós vamos ver o desmembramento delas em várias ocasiões, como está aqui no nosso lar, em que houve a necessidade de uma transmissão, não é nem radiofônica, né? Teve uma imagem, uma tela, né? televisiva de um posto de uma colônia, de um lugar chamado Moradia, colônia, né? Colônia, uma velha colônia ligada às zonas inferiores. E foi necessário isso para que os habitantes do nosso lar pudessem ter ciência, porque o nosso lar também está no umbral. Talvez lá no Ministério da União Divina, no nosso lar, que são espíritos ligados diretamente às esferas superiores, não necessitasse desse tipo de comunicação. Pelo pensamento, como está aqui no Livro dos Espíritos, o fluido universal, que estabelece essa comunicação, eles já conseguem fazer essa comunicação automaticamente. Por exemplo, o governador de nosso lar, a veneranda, esses não precisam dessa transmissão televisiva ou radiofônica para saber as notícias. Eles já sabem, eles já conhecem, até chegarmos a um nível de Jesus, né, que sabe de tudo, o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo, sabe? Inclusive, nessa questão da comunicação e da informação, ele sabe aquilo que nós vamos fazer na nossa encarnação.
Ele permite para o nosso progresso. Nós é que não sabemos. Por isso, nessa questão da guerra, voltando à questão da guerra, que nós vamos falar também, o espírito que vem e provoca a guerra, Jesus já o sabia que ele ia fazer. Mas por que deixou? Porque ele precisa progredir. Ele só progride errando. Não tem jeito. É o caminho da dor que nós escolhemos. O bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma. Jesus sabia que Judas o ia trair, que Pedro o ia negar? Sabia, mas deixou. Porque é o aprendizado deles. Porque, agora, Judas encarnou para trair Jesus? Não, isso não. Pedro encarnou para negar Jesus? Não, isso não. Nós não encarnamos para fazer o mal. Nós encarnamos para progredir. Agora, a permissão é dada. E se estamos inseridos no contexto de uma situação que nos vai fazer sofrer, como, por exemplo, a guerra, é que necessitamos passar por isso para o nosso progresso. Ainda, não é? Isso. Então, olha, vamos continuar a nossa leitura. Estamos no final do 6º parágrafo do capítulo 24. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio. Identificando minhas perplexidades, Lísia esclareceu. Então, o André Luiz já achava, né, lá na imaginação dele, que entre as colônias todo mundo só conversava pelo pensamento, não precisava usar a palavra. E o Lísias agora vai explicar que isso vai depender, como o Marco leu no Livro dos Espíritos, da evolução de cada espírito. Não é? Porque a gente não pode se esquecer disso. A lei de evolução, ela existe, ela é uma lei de Deus e é uma lei que não dá saltos, não. Ninguém em evolução pode pular um degrau, tem que ser par e passo. A diferença é que uns vão mais rápido e outros vão mais devagar. Uns, né, ficam parados um tempinho, preferem, né, a estagnação um pouquinho, estacionam, depois andam, outros vão mais devagar, mas é uma dinâmica de sequência. Então, o Lísias agora vai começar a explicar para ele por que lá nessa questão, se usa a linguagem. Estou lembrando que nessa questão da linguagem, do pensamento, do intercâmbio, né, que ele está falando aqui, o André Luiz daqui para frente ele vai, pensei, ele já me respondeu, pensei e o guia já me respondeu, porque o superior com quem o André Luiz vai andar no aprendizado, já sabe ele já sabe o que é pensamento. E aí nós temos aí a história do Chico, porque é o que a Teresa falou agora, isso vai depender da nossa evolução. Você já imaginou se nós, na nossa inferioridade, pudéssemos ver o pensamento do outro? Como é que é? Que tragédia que ia ser? E também entra tem a questão da sintonia. Eu lembrei porque eu ri do Mel Gibson, que fizeram o que as mulheres querem, o que as mulheres pensam, ele sofre um choque lá, o ferro elétrico, e ele começa a ler o pensamento das mulheres. O filme é muito interessante. É complicado, não ia dar certo. E o Chico tem uma história muito interessante, porque o Chico já tinha condição moral para isso. E pela sua mediunidade. O Divaldo, no início, já acompanhando o Chico, o Divaldo ainda muito novo, em Pedro Leopoldo ainda, e o Chico indo trabalhar, o Divaldo de férias, é rápido. E aí o Divaldo vê o Chico sair para trabalhar, está na casa lá dele, hospedado, e vê o Chico, isso é contado pelo Divaldo, e vê o Chico cheirando uma roseira e começa a conversar com a Rosa. Conversar. O Chico não está vendo que o Divaldo não sabe, está vendo ele no quintal, ele vai trabalhar. Mas o Divaldo pensa assim, meu Deus, ele é médio, mas eu acho que ele é meio assim, né? Conversa com as rosas. O Divaldo não tinha o entendimento ainda que tem hoje. E aí os anos passam mais de 20, 30 anos, o Divaldo vai fazer uma palestra em Uberaba já. E fala sobre um experimento na palestra, sobre um experimento que um cientista prova que as flores têm sentimentos. A gente pode conversar com elas. E aí faz e o Chico presente na palestra em Uberaba. Quando acaba a palestra, o Divaldo vai perguntar, Chico, você gostou da palestra e tal? Ah, Divaldo, que bom. Como é o nome mesmo do moço que você falou? O Divaldo fala o nome do moço, que eu esqueci. O Divaldo fala, pois é,
Você lembra, Divaldo, aquele dia que você pensou isso, que eu estava, pois é, né? Elas falam que o Chico falando lá com as rosas dele no quintal. Então, quer dizer, ver o pensamento, o Chico tem o equilíbrio, mas e para quem não tem? Complicado. Então, depende da evolução. Depende da evolução e também da sintonia, porque eu lembrei que o próprio espírito André Luiz, para ele poder escrever a obra, a série que ele veio, né, foi incumbido de trazer para nós, que é a série André Luiz, que a gente chama, né, a série André Luiz, com os 16 livros, ele ficou 2 anos na companhia do Chico Xavier, porque eles não tinham afinidade fluídica, né, não se conheciam de outras encarnações, provavelmente não, e ele precisou ficar ali na ambiência dos trabalhos do Chico Xavier para poder mais facilmente transmitir a mensagem através da mediunidade, que a gente sabe que passa de pensamento a pensamento. Então, é também preciso uma sintonia. O Lísias vai começar a explicar na resposta um pouco sobre isso. Então, o Lísias esclareceu, parágrafo 7. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, porque nessas regiões realmente não se precisa de falar de palavras, de revestir o pensamento de palavras. Todo mundo sabe o que todo mundo está pensando. A conversa é telepática. É o sentimento, né? Tal como na Terra. É o sentimento que nessas regiões que os espíritos nos dizem, né, as regiões mais elevadas, eles é um sentimento igualitário do bem. Então a comunicação vem automática, não há problema nenhum em eu saber o que você está pensando, e vice-versa. O que é o contrário daqui. Fulano está rindo para a gente, mas está pensando isso, aquilo. E o problema que é assim, como é que eu ia lidar com isso? Poxa, mas fulano está rindo para mim, está pensando isso? E aí, como é que eu ia lidar assim? É o direito dele que ele tem de pensar? Isso é fácil falar, mas e na hora de agir, na atitude? Então, é por isso que quando a gente coloca, quando ele fala aqui, estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, porque nas regiões ideais da mente pura, o sentimento de pureza é o de amor real, aí não tem problema nenhum pensar, porque só vai pensar no bem para o outro, só vai querer o bem do outro, o bem. Né? A renúncia, a resignação já estão implantadas no espírito. E a partir daí, não tem problema. Então, essa questão... Agora, isso aí é uma evolução que cada um vai atingir. O planeta Terra vai evoluir, mas ele não vai evoluir, quando ele evoluir, eu vou evoluir com ele. Não é assim. A evolução é individual. O mundo feliz em que eu vou habitar, que é um mundo de trabalho, de muito mais trabalho do que a gente pensa, ele vai ser um mundo que vai ser conquistado por minha habitação. Então, o ato de eu poder ver o pensamento dos outros é um progresso que eu vou atingir na medida que eu começar aqui a treinar isso agora, a não pensar mal de ninguém, a desejar o bem, principalmente aquele que nos prejudica. Não é esse que é difícil. A gente está falando aqui, mas a gente não faz isso ainda. Desejar o bem a quem nos prejudica fica mais difícil. A gente já não deseja o mal, não quer o mal dele, mas também a gente já está, pelo menos no raciocínio disso aí. Não deseja vingança. Não deseja vingança. Quer dizer, é isso que vai nos fazer progredir um dia, Deus nos favorecer com essa questão da lei do pensamento, porque é um progresso pessoal nosso. Né? Há vários ensinamentos na mediunidade a respeito disso. No livro dos Mensageiros, que a Teresa está colocando, tem os médiuns falidos, que viam a questão do pensamento e fizeram o que fizeram. Está lá nos Mensageiros. Bom, o relógio está correndo, como sempre aqui, esse relógio corre mais do que o normal aqui da rádio. No próximo programa a gente continua a conversar um pouco sobre a questão do pensamento. Né? É muito interessante. Então vamos nos despedir, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, rogando a Jesus e aos bons espíritos que possam abençoar os seus lares. Fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Teresa Cristina e Marco Antônio.